Olá, tudo bem? O assunto é lei. Eu tive contato não muito cedo, né, mas há um bom tempo, com uma linha do luteranismo que tem uma visão um pouco deturpada da lei, que entende que a lei de Deus só tem uma finalidade para a vida cristã, que é mostrar para as pessoas cristãs que elas são pecadoras e assim encaminhar as pessoas ao Evangelho. E isso valendo tanto para a pessoa quando ela tem o primeiro contato com a palavra de Deus, quanto para a vida como um todo. E eu percebi isso com um certo espanto, assim, porque eu não via isso nas pregações luteranas que eu tinha escutado até então, pelo menos não enfaticamente, e eu não via isso no que eu conhecia de igreja luterana, né? Eu já era luterano. Então, isso me assustou, e como eram pessoas que me ensinaram assim, né, que me comunicaram essa versão do luteranismo, eram pessoas muito sabidas, muito bem informadas e informadas, eu questionei se eu não estava no lugar errado, né, se eu não tinha entendido errado alguma coisa. E talvez assim, eu não entendi que eu teria lido errado as escrituras, que para mim são muito claras nesse sentido. Eu pensei que talvez eu tivesse entendido errado o que era o luteranismo e que talvez então eu devesse reconsiderar a minha adesão. Em vez de reconsiderar a adesão imediatamente, é óbvio, eu decidi pensar um pouco mais sobre o assunto e tentar entendê-lo um pouco melhor a partir de outras fontes, inclusive. Nesse processo, né, sempre que a gente pensa muito sobre um assunto, a gente pode acabar escrevendo um pouquinho sobre o assunto, e eu fiz isso tangencialmente lá pelos idos de 2016, 17 e até o ano passado, praticamente. Né? Até o ano passado, na verdade. É claro que as coisas que a gente escreve, não sei se você conhece a dinâmica da publicação acadêmica, né? Mas se você escreve, tem todo um tempo para escrever, e depois você submete esse texto a um periódico acadêmico e demora mais um tempo para isso aparecer, às vezes demora bastante. Então, o que eu escrevi em 2016, 17 apareceu em publicações de 2018, por exemplo. Em 2018, para isso ficar bem claro, né? Um texto que eu publiquei na revista Via Teológica da Faculdade Batista do Paraná, tem o seguinte título, né? A vida cristã conforme a Confissão de Augsburgo como receptividade caminhante. E eu queria mostrar que na Confissão de Augsburgo, justamente, a vida cristã não é sedentária. É sim marcada por uma receptividade, porque nós recebemos tudo aquilo de que precisamos, mas não recebemos para ficarmos sentados, né? Há uma ação humana ao longo da vida. E eu lidei tangencialmente com essa questão da lei, obviamente, né? Também por essa época eu publiquei um texto sobre Richard Hooker, que é um inglês, né, um teólogo da Igreja da Inglaterra, do século XVI também, mas eu tratei do relacionamento de Hooker com a Epístola de Tiago. E aproveitei para falar de Tiago, também apreciado por Lutero, Melanchthon e Calvino. Né? E, obviamente, estou tangenciando o assunto da justificação pela fé e das obras também. Né? E isso tem tudo a ver com a lei. Por essa época também apareceu um texto meu, que na verdade não é um texto meu, é uma tradução publicada na revista Caminhando, dos Preceitos de Clemente, que era um texto em grego que não tinha tradução para o português ainda. Eu resolvi traduzir um texto muito curtinho. E por que isso? Né? Eu cheguei a esse texto de Clemente porque eu estava interessado também em como que o cristianismo antigo tinha lidado com a questão ética e moral, né? Com a questão do comportamento. E aproveitei então, já que esse texto não tinha tradução, eu fiz uma tradução, está na revista Caminhando, no volume 23, lá de 2018. O que mais? Né? Aí, um pouquinho depois, em 2019, eu publiquei um texto, um artigo na revista Caminhos, da PUC de Goiás, com o seguinte título, né? Lutero e a centralidade de Cristo na exegese, na reflexão teológica e na pregação. E ao falar de pregação, eu aproveitei para comentar essa questão do terceiro uso da lei também na pregação de Lutero, né? que vai muito contra a proposta de pregação de quem propõe um luteranismo isento de lei,
além dessa função de acusação para reconhecimento da necessidade do perdão, né? Mas foi em 2020 que eu escrevi 2 textos que eu acho que me dão por satisfeito, assim. Eu escrevi um texto a partir de um verso do YouTube, né, Love's a Temple, Deus e o culto na horizontalidade, propondo algo bem simples, mas às vezes esquecido na tradição luterana, de que embora nós falemos de verticalidade e horizontalidade, embora nós falemos de justiça diante de Deus e justiça diante das pessoas, Deus não se ausenta da horizontalidade, Deus não deixa de se importar com o que acontece na horizontalidade com as nossas obras, né? Aquela frase assim, Deus não precisa das nossas obras, mas o próximo sim. Justamente eu questiono um pouquinho isso, né? Não dizendo que a frase está errada, mas que ela pode ser complementada. Deus não precisa das nossas obras, mas Ele as quer, né? E Ele as orienta também. Isso é um texto publicado na revista Igreja Luterana já de 2021, né? Obviamente escrito em 2020. E, por sinal, é o artigo que eu fiz para a conclusão da especialização para habilitação ministerial do Seminário Concórdia. E agora, né, sai essa semana um texto intitulado As Pessoas Cristãs, a Lei de Deus e a Vida que Aqui se Vive, sobre o terceiro uso da lei conforme a fórmula de Concórdia, que sai também pela Igreja Luterana, 2021, né, o volume, o número 2, né, do volume 82. E aqui eu acho que, assim, apesar de ser um trabalho simples, para mim ele deixa muito claro que aquela noção que me foi comunicada durante algum tempo sobre um inexistente terceiro uso da lei, ou um terceiro uso da lei que se dilui tanto que deixa de ser relevante, essa versão de luteranismo não é aquela vivida no século XVI como correta, né? Não é a versão luterana, nem de Melanchthon, nem de Lutero, nem dos responsáveis pela fórmula de Concórdia. Então, assim, eu queria contar só esse percurso, né, de incômodo, questionamento, pesquisa e escrita, que resultou nessa série de textos, assim, que talvez pareçam para outras pessoas completamente isolados, mas não, né, tem uma preocupação que guiava essa minha escrita ao longo desses anos. É claro que no meio disso eu publiquei outros textos sobre outros assuntos também, né? Não fiquei obcecado por esse assunto, não. Tem coisas completamente diferentes também sobre Apocalipse, sobre João, sobre outros assuntos, né? Sobre Filão de Alexandria, inclusive. Mas é isso, né? Eu acho que foi uma caminhada boa. Óbvio, tem muita coisa a se pensar sobre a lei ainda para a vida cristã e para a igreja luterana, mas eu não vou ficar mais focado nesse assunto. Eu me dou por satisfeito. Se alguém questionar o que eu escrevi, eu talvez volte a escrever sobre o assunto. Mas enquanto isso não acontece, eu vou cuidar de outras questões que me parecem mais urgentes no momento, né? É isso. Bênção de Deus, um grande abraço e até a próxima. Lembrando que tem uma live na sexta-feira, amanhã, dia 3 de dezembro, com o Jonathan Ferreira, pastor lá em Bonito, sobre o calendário litúrgico, e eu acho que vai ser bem bacana, às 8 da noite, no horário de Brasília. Um grande abraço e até a próxima.